Olá pessoal, o estudo dos crimes contra o patrimônio, artigos 155 até o artigo 183 do Código Penal. Bom, o patrimônio, ele é integrado não só pelas coisas de valor econômico, mas também pelos bens de valor afetivo e pelos bens úteis. Portanto, o patrimônio é integrado pelos bens de valor econômico, pelos bens de valor afetivo e pelos bens úteis. Exemplificando, furto de uma carta de amor. Então imaginemos, a moça guardava 7 chaves, aquela carta lá do primeiro namorado dela. Aquilo não tem valor econômico, não tem um valor de mercado, mas tem um valor afetivo para ela. Então, se alguém vai lá e subtrai aquela carta de amor, vai responder pelo crime de furto. Ok? Um outro exemplo. Alguém furta uma folha de cheque em branco. Se o sujeito preenche, passa esta folha de cheque em branco, ele vai responder pelo estelionato. Agora imaginemos, ele furtou uma folha de cheque em branco, mas ele não preencheu nem passou. Ele foi pego com essa folha de cheque em branco. E aí? É furto da folha de cheque em branco. Embora não tenha valor econômico, esta folha de cheque em branco, não tem valor afetivo, mas é uma coisa útil. Ok? Portanto, o patrimônio, o que a lei visa proteger aqui, visa proteger os bens de valor econômico, os bens de valor afetivo e também os bens úteis. Ok? Valor econômico, valor afetivo e também os bens úteis. Ok? Então, mesmo se não tiver um valor econômico nem um valor afetivo, pode ser crime se aquilo representar alguma utilidade para a pessoa. Ok? Muito bem. Nos crimes contra o patrimônio, é possível uso capião. Quer dizer, o ladrão, ele pode um dia usucapir o bem que ele subtraiu. Aquele que cometeu um latrocínio, ele pode um dia subtrair, usucapir este bem que é objeto do crime de latrocínio. Em suma, é possível o uso capião do bem que foi objeto de crime contra o patrimônio? Resposta, em regra sim, porque o Código Civil, ele diz que a posse clandestina e a posse violenta se convalida, ok? Então, a posse clandestina, que é a típica do furto, e a posse violenta, que existe no roubo, são dois vícios que se convalidam. Então, a partir do momento que se convalidar, começa a contar o prazo de uso capião. E o prazo de uso capião de bem móvel é de 5 anos, artigo 1261. O prazo é de 5 anos, independentemente de ter título ou de boa-fé. Mesmo sem ter título e mesmo sem ter boa-fé, é possível chegar ao uso capião. Portanto, a pergunta é possível uso capião nos crimes contra o patrimônio? Vocês vão dizer sim, em regra sim, porque a posse clandestina e a posse violenta se convalidam. E após a convalidação, começa a contar o prazo de 5 anos do uso capião. Ok? Tem uma discussão no direito civil quando se convalida. Uma primeira corrente diz, se convalidar se torna uma posse justa. Se convalidar significa tornar-se justa. Primeira corrente entende que se convalida quando cessa a violência ou cessa a clandestinidade. A clandestinidade vai cessar quando a vítima sabe com quem está o bem. Então, a vítima sabe que o bem está com fulano de tal.
Quando a vítima fica sabendo quem possui o bem. Então, a primeira corrente cessa, o vício da violência e da clandestinidade se convalida quando cessa a violência ou cessa com a clandestinidade. A partir desse momento que cessou a violência ou a clandestinidade, começaria a contar o prazo de 5 anos de uso capião. Uma segunda corrente é mais rigorosa, entende que para cessar, para se convalidar a posse violenta ou clandestina, para se convalidar exige, primeiro, que cesse a violência ou a clandestinidade. E depois, mais ano e dia, que flua o prazo de ano e dia. Depois de ano e dia é que começa a contar o prazo de uso capião. Então a segunda corrente entende, para se convalidar uma posse violenta ou clandestina, exige, primeiro, que cesse a violência ou clandestinidade. Segundo, que flua um prazo superior a ano e dia, um prazo de ano e dia. Então, cessou a violência, depois correu o ano e dia, daí então a posse se torna justa. E a partir daí então começaria o prazo de uso capião. Então o prazo de uso capião seria de 6 anos e 1 dia, a partir da cessação da violência ou da clandestinidade. Não seria de 5 anos, seria de 6 anos e 1 dia, porque teria que esperar mais ano e dia para começar a contar o prazo de 5 anos. Bom, então é isso. É possível, então, o uso capião, via de regra, sim. Só que é o seguinte, a posse tem 3 vícios. Quais são os 3 vícios da posse? Violência, clandestinidade e a precariedade. Ok? Os vícios da violência e da clandestinidade são vícios superáveis, são vícios que podem cessar. Ok? Agora, e a precariedade? O que é a posse precária? Posse precária é aquela em que o possuidor direto se recusa a devolver o bem que ele recebeu. Isso é uma posse precária. Possuidor direto se recusa a devolver o bem. Então, por exemplo, eu te empresto um carro e você se recusa a me devolver quando eu te peço. Eu te aluguei uns livros e você se recusa a devolver quando eu pedir de volta. Ok? Então a posse precária é isso, o possuidor direto se recusa a devolver o bem que lhe foi cedido. O vício da precariedade, ele não se convalida. O Código Civil prevê que se convalida o vício da violência e o da clandestinidade. Mas o vício da precariedade não se convalida, é uma posse que vai ser sempre injusta. Então, não será possível uso capião na posse precária. Vale lembrar que o possuidor precário, que é aquele que se recusa a devolver o bem, se for um bem móvel, ele responde pelo crime de apropriação indébita, artigo 168, né? Te emprestei um bem móvel e você se recusou a devolver. Apropriação indébita. Então, esse vício nunca se convalida, nunca vai poder gerar uso capião. Bom, então o que a gente conclui então? É possível uso capião nos crimes contra o patrimônio? A resposta é a seguinte, em regra, sim. Pois os vícios da violência e da clandestinidade se convalidam. E uma vez convalidado, começa a contar o prazo de 5 anos de uso capião, de bem móvel. Então, em regra, é possível uso capião. Então, o ladrão pode usucapir o bem, aquele que comete um latrocínio pode usucapir o bem. Exceção, não admite usucapião a posse precária, isto é, no crime de apropriação indébita. Então, a apropriação indébita é o único crime contra o patrimônio que não admite uso capião, porque na apropriação indébita a posse é precária. Comete a apropriação indébita aquele que se recusa a devolver o bem. E esse sujeito nunca vai poder alegar uso capião, porque o vício da precariedade não se convalida. Ok? Então, em resumo, se perguntarem para vocês qual é o único crime contra o patrimônio que não admite uso capião. Então, o único crime contra o patrimônio que não admite uso capião é a apropriação indébita. É o crime de apropriação indébita. Ok? Muito bem. Por outro lado,
Imaginemos o seguinte, o sujeito praticou um crime contra o patrimônio e ele obteve, depois de um tempo, teve a cara de pau de requerer o usucapião e obteve o usucapião. Ok. Só que acontece o seguinte, o artigo 91, inciso 2º, a linha B de bola do Código Penal. 91, inciso 2º, a linha B de bola, diz o seguinte, que é efeito automático da condenação a perda do produto do crime. É efeito da condenação a perda do produto do crime. Ok? 91, inciso 2, a linha B de bola. O sujeito que é condenado, ele perde o produto do crime. Ok? Por isso, Magalhães Noronha, grande penalista, ele diz o seguinte, olha, é possível, realmente é possível o usucapião. Entretanto, se for condenado, perderá o produto do crime. É possível o usucapião, entretanto, se houver a condenação na área penal, mesmo tendo usucapido, vai perder, porque se trata de produto do crime. Nelson Hungria, por sua vez, pensa diferente. Diz o seguinte, se ocorrer usucapião na esfera civil, não será aplicado esse artigo 91, inciso 2º, a linha B de bola. Isto é, se ocorrer usucapião, não haverá a perda do produto do crime. Se ocorrer o usucapião, não haverá a perda do produto do crime, porque o usucapião é um direito constitucional, é um modo de aquisição da propriedade previsto na Constituição. Então, em resumo, o delinquente que conseguiu usucapir o bem. Primeira corrente, se ele for condenado criminalmente, ele perderá o bem, porque haverá aí a perda do produto do crime. Artigo 91, inciso 2º, a linha B de bola. Magalhães Noronha. Segunda corrente, se ele usucapir o bem, ele não perderá este bem, mesmo sendo condenado criminalmente. Se ele conseguiu usucapir, e caso venha a ser condenado criminalmente, ele não perderá este bem. Porque o artigo 91, inciso 2º, a linha B de bola do Código Penal, não se aplica, segundo Nelson Hungria, quando ocorre usucapião. Nelson Hungria diz que não se aplica, porque o direito penal não vai também poder sobrepor ao direito civil. São dois ramos do direito no mesmo nível. Então tem que fazer uma interpretação conciliadora. Tem que fazer uma interpretação conciliadora, segundo Nelson Hungria. Quer dizer, a perda do produto do crime, leia-se, salvo quando houver uso capião. Bom, então fizemos aqui uma introdução acerca aqui dos crimes contra o patrimônio, ok? Então, os crimes contra o patrimônio abrangem as coisas de valor econômico, afetivo, as coisas úteis. É possível uso capião, salvo no crime de apropriação indébita, ok?